Boa noite para você que está chegando aqui no canal Educação. Hoje é quinta-feira, pertinho de sexta. E dá aquela animada na gente, não é verdade? Então, como hoje é quinta-feira, é dia de aula duplicada, não esqueçam que nós temos essa aula agora ao vivo e mais tarde você procura a nossa aula de revisão que fica aqui na plataforma, tá bom? É aquela aula que contempla todos os conteúdos que nós trabalhamos durante a semana, revisando através de exercícios e interpretação de texto. Aqueles exercícios que, se você observar no final da cartela, no final das nossas aulas, sobram muitas atividades. Essas atividades é para que vocês façam em casa. E na quinta-feira eu pego essas atividades e corrijo com vocês. Então, vocês têm o feedback, vocês têm o retorno da correção dessas atividades nas aulas de quinta-feira que ficam aqui gravadas na plataforma para que vocês revejam o conteúdo da semana. Mas na quinta-feira, nesses 2 primeiros tempos de aula, a gente trabalha com conteúdo voltado para análise linguística. Análise linguística, análise gramatical, ou seja, a estrutura da língua portuguesa. E nós temos ao longo do nosso processo de ensino-aprendizagem, a gente tem falado bastante da coesão, elementos coesivos, coesão e coerência, falamos também da coesão referencial, da coesão sequencial e hoje vamos falar da coesão lexical. Essa palavra parece difícil, né? Lexical. Mas a palavra léxico quer dizer todas as palavras da língua portuguesa. Isso quer dizer que é possível fazer coesão com outras palavras da língua portuguesa que não sejam somente as conjunções. Então vem para a aula porque hoje você vai aprender muito mais sobre coesão textual, tá bom? Simbora, vamos falar de coesão lexical, pegando aqui nossa caneta, está aqui nossos objetivos da aula de hoje. Da teoria à prática, teremos aulas expositivas, com resolução de questões, com leitura, interpretação de texto, tudo aquilo que temos direito aqui na aula de língua portuguesa, não é verdade? Vamos lembrar das estratégias dos referenciadores. Para quem não está lembrado do que é referenciadores, agora é a hora de relembrar os referentes. Lembrando que todo texto tem um segmento, tem uma continuidade. Essa continuidade do texto a gente chama de progressão textual. Para que ele aconteça de maneira coerente, é preciso haver um alinhamento daquilo que estamos contando, narrando, falando, expondo no texto, né? Tem que ter um alinhamento desses elementos de modo que ele passe uma mensagem bem desenvolvida, princípio, meio e fim. E o que colabora para que isso aconteça no texto, com certeza, é a referenciação. E o que é a referenciação? A referenciação acontece de maneiras diferentes. Por exemplo, para que você não esqueça qual é o assunto que está sendo tratado no texto, geralmente o autor retoma esse assunto. Mas se ele ficar repetindo sempre o mesmo tema, sempre as mesmas palavras, sempre as mesmas expressões, o texto se torna repetitivo, cansativo e confuso, né? Fica meio atrapalhado. Então, para que ele não fique repetitivo, o autor do texto opta, olha a pronúncia, não é opta, a pronúncia é opta, não é isso? O autor opta em trocar, substituir esses elementos. Então, se eu falo da Aninha no começo do texto, mais tarde eu chamo a Aninha de filha da dona Eugênia. Depois eu chamo a Aninha de aquela moça, aquela menina, a adolescente, a jovem. Eu vou usando várias palavras da língua portuguesa que retomam a palavra Aninha sem haver repetição. Isso é coesão e coesão gera coerência, porque o texto fica menos enrolado, né? O texto fica menos repetitivo, beleza? Então, existem várias formas de você fazer essa continuidade, essa progressão textual. Mas uma das estratégias que mais ajuda nesse desenvolvimento do texto, com certeza, é a referenciação, que pode acontecer de maneira, pode ser uma referência
Nós temos vários tipos de a coesão referencial, a coesão sequencial e a coesão lexical, tá bom? Pode acontecer dessa forma. Então, lembrando sobre os referenciadores. As referências dentro de um texto são feitas para retomar algo que já foi falado anteriormente. Se você retomar uma coisa que já foi falada antes, você está usando a anáfora, não é isso? A gente já viu isso em outras aulas. Se você retoma algo que já foi falado, você usa a anáfora. Mas existe também a estratégia de você anunciar algo que ainda será dito. Aí você chama isso de catáfora. Anáfora e catáfora é uma estratégia da referência, né? Da coesão referencial. Então, a referenciação dentro de um texto ocorre basicamente por meio de dois movimentos, né? O movimento chamado de o antes e o depois. Ou seja, se eu retomo o que eu falei antes, isso é um movimento retrospectivo, né? É um flashback. Eu trago de volta elementos anteriores para que você possa compreender o texto naquele momento. Então, isso é chamado de coesão referencial. Quando se refere ao que foi falado anterior, aliás, quando se refere ao que ainda vai ser falado, quando anuncia, quando antecipa algo que ainda vai ser contado, aí você chama isso de movimento progressivo, certo? Você adianta elementos que estão mais à frente do texto e tanto um quanto o outro, se você retomar o que já foi falado ou se você antecipar aquilo que ainda será dito, a gente chama isso de coesão referencial. Coesão referencial por anáfora, coesão referencial por catáfora, certo? Mas não existe só esse tipo de coesão. Então, a aula de hoje é para mostrar outras estratégias, outros mecanismos de coesão. Quando a gente fala de coesão sequencial, ali era referencial, né? Aqui é a coesão sequencial. Quando a gente fala de coesão sequencial, é quando você substitui os elementos que já foram falados, ou quando você conecta, faz a conexão, a ligação entre os termos da oração, entre orações, entre frases, entre palavras, entre períodos, entre os próprios parágrafos do texto. Então, você pode fazer isso através de vários recursos gramaticais, né? Você pode fazer essa associação de ideias usando vários recursos gramaticais. Você pode usar preposições para ligar palavras. Se você tem a palavra dia, e você tem a palavra domingo, se você usar os dois separadamente, vão ser apenas dois substantivos, dia, domingo. Mas, se você colocar uma preposição entre as duas palavras, ela vai criar um elo significativo entre os dois elementos. Então, não vai ser só dia, domingo, vai ser dia de domingo. E quando eu falo dia de domingo, já exclui que seja segunda, quarta, terça, né? Especifica qual é o dia de domingo. Quando é que acontecem as missas? Elas acontecem nos dias de domingo. Então, o dia, ele serve para juntar, para unir dois substantivos, dia e domingo, dando um novo sentido. Criando um novo sentido, não, dando realmente sentido a essas palavras que estavam soltas, tá bom? Então, isso é elemento de coesão. Coesão significa ligação, tá bom? Ligação, elo. As conjunções, elas servem para associar as orações. Por exemplo, se eu digo assim, deitei, vou usar uma oração aqui, ó, deitei, aí você coloca dormir. Deitei, dormi. Pronto. Dois verbos. São verbos aleatórios. Deitei, dormi. Verbos aleatórios. Agora, se eu quiser transformar esses dois verbos em um período composto, eu tenho que usar uma conjunção. Não é isso? Eu posso dizer deitei e dormi. Pronto. Está dando sequência à ação. Primeira ação, deitei. Segunda ação, dormi.
Deitei e dormi. Mas poderia ser assim: deitei, mas não dormi. O mas também daria consequência à ideia, certo? Gerando outro sentido. Quando eu digo deitei e dormi, resulta numa causa e consequência, né? Deitei e dormi. Uma associação de ações. Se eu digo deitei, mas não dormi, já vai gerar uma ideia de sentido contrário. Vai exibir uma contradição. Então, as conjunções, assim como a preposição, também são elos de ligação, só que elas associam orações, tá bom? As preposições associam palavras, causando uma relação entre elas. As conjunções associam orações, também causando uma relação entre elas, né? Também pode associar os períodos. Já os pronomes relativos, eles servem para se referir a algo ou alguém. Ele é mais referencial do que sequencial, certo? Por exemplo, se eu digo assim, ó, Marina, aquela menina, né? Marina, aquela menina, esse aquela se refere a Marina, certo? Então, é uma palavra que tem relação com Marina. Ele é demonstrativo, ele é um pronome demonstrativo que causa aqui, né, que acontece no caso aqui, causando uma coesão, uma referenciação. Marina, aquela menina, lembra? Então, esse aquela faz uma referência a Marina. Então, isso aí é um mecanismo também de coesão textual. Mas eu também posso fazer coesão textual através dos recursos estilísticos, que são as figuras de linguagens. Figuras de linguagem. Como é o caso da elipse e do zeugma, certo? Eu posso dizer Ana foi à praia. Ana foi à praia. Divertiu-se muito. Ora, Ana foi à praia, divertiu-se muito. Quem divertiu-se muito? A Ana. Mas eu precisei repetir a palavra Ana aqui? Não. Ele ficou subentendido pela separação com a vírgula. Ela fica subentendida também na chamada desinência verbal, tá bom? Aí isso eu chamo de coesão sequencial. Você reconhece pela terminação do verbo, você reconhece pelo elipse, pelo zeugma. E que figura de linguagem é essa, professora? São figura de linguagem que trata de ocultar, de omitir uma palavra que já apareceu. E elas omitem exatamente na intenção de não repeti-las. Para que eu vou repetir se fica subentendido? Então, se eu estou falando de Ana, Ana foi à praia, divertiu-se muito. Quem divertiu-se muito? A Ana. E por que ela se divertiu? Porque ela foi à praia. Entendeu? Então, uma coisa causa a outra, dando sequência ao texto, sem haver a repetição. E existem também os recursos semânticos, que são recursos significativos. Ou seja, quando eu troco uma palavra por outra, como é o caso dos hiperônimos e dos hipônimos. Vou dar um exemplo. Eu tenho a palavra gato. A palavra gato é um hipônimo, porque o hiperônimo dele é animal. Animal. Então eu digo assim, ganhei um gato. Ele é um animal dócil. Olha só o tanto de recurso que eu usei. Se eu digo ganhei um gato. O gato é o meu referente. O gato é o assunto de que eu estou falando. Ganhei um gato. Ele é um animal. Vou colocar fofo, que é menor, senão não vai caber aqui na nossa lousa, tá bom? Ele é um animal fofo. Eu usei o ele, que é um pronome pessoal, me referindo ao gato.
Eu usei um animal, que é um substantivo, que me referindo também ao mesmo gato. Então, eu usei dois tipos aqui de coesão, né? Dois tipos de referenciação. Usei a referenciação por pronome e usei a referenciação por substantivo, que tem o mesmo valor semântico, que tem o mesmo valor significativo. Afinal de contas, gato é um animal. Entenderam? Então, aqui são os nossos mecanismos de coesão textual. Ou seja, recursos. O que são mecanismos? São recursos que a gente pode usar para fazer a ligação ou a referência, textual. Entenderam? Ficou tão bonitinho o quadro agora, bem coloridinho, né? Bem manchadinho aí para vocês. É ótimo. Faça o print aí para vocês não perderem essas explicações. Qualquer coisa, digitem no chat. Peça ao seu monitor para digitar no chat qual é a sua dúvida, que a professora repete tudinho em câmera lenta, que em inglês a gente fala slow motion, né? Vou repetir tudo em slow motion para vocês. Então, o que é a coesão pelo léxico? Ou também chamado de coesão lexical. É isso, que é léxico mesmo, né? Interessante essa palavra léxico. Tem gente que chama de léxico, mas não é léxico, não. Ela não é parente do México, tá? Esse X aí tem um som de KS, léxico. Então, a coesão pelo léxico. Vamos começar primeiro lembrando de reiteração ou repetição. É uma das formas de você fazer a coesão lexical, usando reiteração ou repetição. O que é isso, professora? O nome reiteração quer dizer repetição. Você repetir a palavra. Quando um termo é repetido para a construção e manutenção do sistema de referência dentro do texto. Você quer continuar se referindo àquela pessoa, então você repete o nome da pessoa. Mas, professor, eu posso repetir? Pode, você não pode abusar da repetição. A não ser que você esteja fazendo um texto literário. Texto literário você pode extrapolar, porque texto literário não é regido pela gramática, não é um texto formal, é um texto artístico, tá bom? Então, eu posso dizer assim, a Anitta vai cantar no Rock in Rio. O show da Anitta vai ser de arrebentar. Olha aí eu falando da Anitta. Para que eu repeti? Para manter a construção e a manutenção da referência. Para que vocês não entendam de que eu esteja falando de uma outra pessoa. Estou realmente falando de Anitta. Serve até como reforço, né? Para reforçar a ideia. Então, quantas vezes eu posso repetir? Olha, se você estiver fazendo um texto, que é chamado de texto formal, como agora, né? Todos os concursos têm texto formal. Quando vocês vão fazer a prova do Enseja, tem redação, né? Concurso tem redação, Enem tem redação. Existem vários concursos que a gente faz na escola, como o concurso dos Correios, o concurso do Ministério Público, o concurso da Câmara do Senado. Todos eles são feitos através de redação. Não é isso? Até mesmo a Olimpíada de Língua Portuguesa trabalha também com produção textual. Então, quando você está diante dessas possibilidades de textos oficiais, aí você tem que ter cuidado com a questão da repetição, a repetição do léxico, né? A repetição das palavras. Então, se eu fosse dar um conselho, repita apenas uma vez. Porque se você usar mais de uma vez, aí já fica aquele eco, né? Vai dar um eco, e eco é um vício de linguagem. Porque os sons vão ficar sempre repetitivos. Aí cria eco, e eco é vício de linguagem. Olha o exemplo que nós temos de George Clooney, que é aquele ator de Hollywood, que também é diretor, que já fez personagens como James Bond, né? My name is Bond, James Bond, o 007. George Clooney esteve em Hollywood no último fim de semana. Clooney vestiu um terno de alfaiataria.
Para não repetir todo o nome dele, George Clooney vestiu um terno de alfaiataria. Repete o sobrenome, Clooney. Professora, e por que não repetiu George? George vestiu um terno de alfaiataria. É porque lá na cultura americana, eu acho que vocês já observaram isso, assistindo filmes, séries. As pessoas, quando não têm intimidade com a outra, chamam-na pelo sobrenome. Não é isso? Então, quando eu digo Clooney vestiu um terno de alfaiateria, mostra que a pessoa que está criando o texto não tem intimidade com o George Clooney, não tem intimidade para chamá-lo por George, certo? Talvez os amigos, a família, vão chamá-lo de George, e talvez até por um apelido menor, Greg, né? Se referindo ao George, Greg. Então, tem outros apelidos que se colocam, mas quando você não tem intimidade com as pessoas, você a trata pelo sobrenome. Aqui no Brasil, a gente não respeita muito isso, não. Você nem é amigo da pessoa, já chama pelo primeiro nome. Ei, Maria. Nunca nem viu a Maria, mas sabe que o nome dela é Maria. Aí já chegou, Maria? Não, senhorita fulana, né? Até um tempo atrás a gente tinha esse hábito, agora a gente perdeu mais. Mas é isso. Pode repetir a palavra até 2 vezes, tá? Mais de 2 aí, 2 quer dizer, contando com o que já foi falado anteriormente. Falou a primeira vez, pode repetir mais uma vez. Se repetir, quer dizer que é mais uma vez, pelo menos mais uma vez. Passar disso, aí já cria ecos, e os ecos causam ruídos na comunicação. Deixa o texto muito cansativo, tá bom? Até melódico. De repente, seu texto de redação vai virar uma melodia, vai virar uma letra de música. Mandaram você fazer um texto dissertativo e de tanto você repetir, criou melodia e aí vira letra de música, entendeu? Porque isso aí é um recurso da musicalidade, né? Essa repetição de palavras é recurso da musicalidade. Outro tipo de recurso pelo léxico é o uso da elipse. Como eu falei lá no começo, a elipse é uma figura de linguagem que consiste em você omitir um termo que já foi citado. Ora, se eu já falei do termo anteriormente, eu não preciso ficar repetindo, é o contrário da reiteração. A reiteração cita mais de uma vez. A elipse só cita uma vez o suficiente e pronto. Observa aqui o exemplo. O exemplo diz: o chefe foi o primeiro a chegar na sala. Abriu a porta, sentou e esperou toda a sua equipe chegar no horário combinado. Quem abriu a porta? O chefe. Quem sentou? O chefe. Quem esperou toda a equipe chegar? O chefe. Então, fica subentendido pela terminação do verbo, que está em terceira pessoa, que todas essas ações, né, isso, todas as ações foram feitas pela mesma pessoa que foi o chefe. Então, por não necessitar de ficar repetindo, a gente chama isso de elipse. Quando você omite um termo já exposto previamente. Se já falou dele antes, não há necessidade de ficar repetindo. É o contrário da reiteração, que repete o termo para manter a construção referencial. George Clooney esteve em Hollywood. Clooney vestiu um terno de alfaiataria. Reiteração, repete a palavra. A elipse esconde, omite a palavra que já foi citada. Ou você pode fazer também através dos hiperônimos, né? Através de sinônimos, usando palavras sinônimos. Contiguidade, eu uso sinônimos, palavras com o mesmo sentido. A gente pode fazer a coesão por contiguidade, usando sinônimos, que são palavras com o mesmo sentido, usando hiperônimos, que são palavras que abrangem a classe de palavras da outra que foi referida, ou por hipônimos, que reduz a classe de palavras daquela que foi referida, tá bom? Isso aqui é a substituição da palavra por outras que têm o mesmo valor semântico. E o que quer dizer semântico, professora? Quer dizer
Semântico significa, deixa eu colocar para vocês o que significa semântico. Significa significativo. Tem o mesmo valor significativo, ou seja, tem o mesmo sentido. Olha aqui essa frase. Ao decorrer em que o mar se agitava, as ondas que pertencem ao mar batiam nas pedras. A espuma que pertence às ondas, as espumas brancas, a espuma branca chegava na areia. E as águas que formam as espumas, que são das ondas e que são do mar, novamente se acalmavam. Vejam só. Eu usei mar, ondas, espuma e águas, que são palavras que não têm o mesmo sentido, elas não têm o mesmo significado, no entanto, elas estão dentro do mesmo campo semântico. Se eu fosse brincar de adedônia com você, eu vou brincar de adedônia. Aí um dos critérios da adedônia que eu coloco lá para você é coisas do mar. Tem no mar, né? Tem no mar com a letra A, água, areia, muito bem. Água, areia, o que mais que tem no mar com a letra A? Aí vocês vão criando. Tem no mar com a letra O, ondas. Tem, exatamente, tem ondas no mar. O que mais pode ter no mar com a letra O? Aí vocês vão imaginando e vão colocando. Tem no mar com a letra E, espuma. Tem no mar espuma. Muito bem. O que mais tem no mar com a letra E? Aí a sua criatividade vai buscar e vai colocar. Então, eu digo sempre que o hiperônimo, né, é igual você brincar de adedônia. A palavra de maior significado aí é mar. Ela é um hiperônimo. Ondas são do mar. Espuma são das ondas que são do mar. Águas é o volume que forma o mar. São hipônimos, palavras menores, mas estão todas pertencendo ao mesmo campo de significado, porque todas essas palavras têm relação de sentido uma com as outras. As águas têm a ver com as espumas, que têm a ver com as ondas, que têm a ver com o mar. Entenderam? Então, você chama isso de contiguidade. É uma coesão sequencial por contiguidade, pela substituição de palavras por outras dentro do mesmo campo significativo. Aqui para reforçar para vocês a ideia de hipônimos e hiperônimo, né? Acabamos de falar sobre isso, hipônimos e hiperônimos. Então, bora lá. Quando as palavras se relacionam pelo sentido, num dado contexto, temos os chamados hipônimos. Elas têm o mesmo sentido e estão dentro do mesmo contexto. São hipônimos e podem ser também hiperônimos. Palavras com o mesmo sentido e dentro do mesmo contexto. Então, eu uso hipônimos, que é o sentido menor, hiperônimo, que é o sentido maior. Ou seja, são palavras pertencentes ao mesmo campo semântico. Olha o que eu falei para vocês. Campo semântico não é campo de futebol. Campo semântico é um campo de significados, né? É o campo dos significados. Campo dos significados. Quando eu quero brincar, quando eu quero ensinar isso aqui na sala de aula para meus alunos de 5º, 6º, 7º ano, eu faço o joguinho da adedônia. Eles adoram brincar de adedônia. Então, o que é o hipônimo? O hipônimo é uma palavra de sentido mais específico. Por exemplo, se eu digo manga, laranja e melancia. Essas palavras são específicas, né? Tem a manga, tem a laranja e tem a melancia. Já o hipo, menor. O hiper é maior. O hiperônimo é uma palavra de sentido mais abrangente, mais genérico.
Quando eu digo assim, manga, laranja e melancia são frutas. São frutas. Olha aqui a palavra frutas. A palavra frutas, ela já associa melancia, laranja e manga. Então, qual delas tem um sentido maior? Manga, laranja, melancia ou frutas? Frutas. Porque dentro do campo significativo da palavra frutas, cabem a manga, a laranja, a melancia, o melão, a uva e todas as frutas do mundo. Então, a palavra frutas é um hiperônimo, porque está no seu sentido geral, no sentido maior. E manga, laranja e melancia são hiperônimos, porque estão no sentido específico, né? Estão sendo empregados no seu único sentido. Se eu chegar e falar, eu trouxe uma fruta, eu trouxe uma cesta de laranjas. Se eu disser que eu trouxe uma cesta de laranjas, você vai acreditar que tenha manga no meio? Não. Porque se eu falei que é uma cesta de laranjas, não cabe manga. E se eu falar, olha, eu comprei, né? Eu comprei uma cesta de frutas. Olha a diferença. Se eu falo, comprei uma cesta de laranjas, então você já imagina que só tem laranja. Então não vai ter melancia e nem manga lá dentro. Mas se eu disser, comprei uma cesta de frutas, ora, frutas pode ter laranja, manga, melancia e outras mais. Porque o significado de frutas é mais abrangente do que o significado de manga, laranja e melancia. Entenderam? Manga, laranja e melancia são hipônimos e frutas é um hiperônimo. Olha os exemplos aqui, os exemplos que tem aqui na nossa aula. Se eu digo perna, braço, cabeça, olhos, cabelo, nariz, isso aqui são hipônimos, porque todos eles juntos pertencem a partes do corpo humano. Então, partes do corpo humano é o meu hiperônimo, é o sentido mais abrangente. Perna, braço, cabeça, olhos, cabelo, nariz são hipônimos, porque são palavras mais restritas, né? Sentido mais restrito. Se eu digo azul, verde, amarelo, cinza, marrom, lilás, isso aqui são hipônimos. Hipônimos, sentido restrito. Agora, se eu falo as cores, é um hiperônimo, porque é um sentido mais abrangente. Então, azul, verde, amarelo, cinza, marrom e lilás cabem em cores. Verde não cabe em azul, amarelo não liga a verde, cinza não liga a amarelo, marrom não liga a cinza. Quer dizer, não tem liga entre essas palavras, mas todas elas cabem dentro da palavra cores. Cores é hiperônimo e as palavras soltas, azul, verde, amarelo, cinza, são hipônimos. Isso é que a gente chama de coesão referencial. Se eu digo martelo, serrote, alicate, torno, enxada, são hipônimos, porque pertencem ao campo semântico de ferramentas. Ferramentas é um hiperônimo, porque cabe, além do martelo, do serrote, do alicate, do torno, da enxada, cabe ainda outras ferramentas que você não citou. Cabem muitas coisas que ficaram de fora, mas cabem também essas que foram citadas. Entenderam? Então eu posso dizer, olha, lá em casa eu tenho martelo, serrote, alicate, torno, enxada, e eu posso te emprestar. Você demorou muito mais para falar, né? Para se expressar. Mas você poderia ter dito assim, olha, lá em casa eu tenho várias ferramentas, eu posso te emprestar. Quando você fala várias ferramentas, a pessoa já imagina que pode ter martelo, serrote, alicate, torno, enxada, facão, tesoura, entre outras ferramentas que podem ser utilizadas. Entenderam? Então, o sentido mais abrangente é chamado de hiperônimo. Hiper quer dizer grande, né? Quando você está muito feliz, eu estou hiper feliz. Isso é hiper gostoso. Ninguém mais fala gostosíssimo, é hiper gostoso. Ninguém mais fala felicíssimo, é hiper feliz. Não é isso? Porque esse prefixo hiper tem um sentido de grande, gigante, enorme.
Então, hiperônimo quer dizer uma relação de nomes, um nome hiper, um nome grande, um nome que dentro dele cabem vários outros nomes. Entenderam? Se eu digo escola, escola é um hiperônimo. Que palavras eu posso associar à escola? Ah, professora, a senhora pode dizer alunos. Sim, alunos pertencem à escola. Professores também pertencem à escola. O que mais? Carteiras, mesas, aulas. Tem várias outras palavras que cabem dentro do campo significativo da palavra escola. Então, escola é hiperônimo e as outras palavras, professor, aluno, diretor, campainha, recreio, merenda, carteira, caderno, lápis, caneta, aula, não é isso? Todas essas palavras são hipônimos, são significados menores que cabem dentro do sentido mais aberto da palavra, que é o significado de escola. Entendido? Posso passar? Então, professora, para que mesmo que só estava dizendo essa aula? Para mostrar para vocês que usar hipônimos e hiperônimos também é uma forma de fazer coesão referencial. Coesão referencial através do léxico, através de palavras que tenham o mesmo sentido, palavras que retomam outras que já foram expressas no texto. Simbora. Então, se eu vou fazer aqui uma síntese, resume para mim então, professora, quais são os mecanismos de coesão textual. Olha aí para a sua tela agora. O que é que você está lendo comigo? Nós temos 3 mecanismos coesivos, né? Você tem a coesão por progressão, que também é chamado de sequenciamento. Lembrando, o sequenciamento é o que dá a ideia da progressão textual. Ele não volta ao que foi falado antes. Ele leva o texto para frente, né? Empurra o texto para frente, vai dando continuidade. E tem também o mecanismo de remissão ou de retomada, que aí é a referenciação, tá bom? Progressão ou sequenciamento é a coesão que estabelece continuidade entre as partes do texto. Ela pode ser criada pelas conjunções, pelas locuções conjuntivas ou por outros de outras formas, como por exemplo, as terminações verbais. As terminações verbais também dão progressão sequencial, né? Dão continuidade ao texto. Já se você opta em fazer... porque você pode usar... Professora, eu uso só um ou outro. Não, você usa tudo. A gente usa tudo dentro do texto. Agora, uma retomada, o mecanismo de coesão por remissão, a remissão é a retomada. Ou seja, como diz o ditado, é ir para trás, né? Você vai pegar o que estava lá atrás e trazer de volta. Você vai relembrar. É o famoso flashback. Trazer de volta algo que ficou lá atrás. Para que isso, professora? Para que o seu leitor, a pessoa que está lendo o texto, não se perca nas suas ideias. Para dar coerência ao que você está falando. Para relembrar que aquilo é um assunto importante. Os autores fazem muito isso nas suas obras, né? O José Saramago, sempre que ele vai falar de um personagem, ele fala, foi então que o rei José, aí ele bota uma vírgula e diz, o primeiro filho da rainha Dona Maria, aí ele fecha vírgula, não é isso? Então, o rei José, primeiro não, foi o segundo. Então, o rei Dom José, o segundo filho da rainha Dona Maria, vírgula, assumiu o trono de Portugal e morreu aos 21 anos de idade. Ponto.
Então, ele fez uma retomada explicando quem era o rei José, o segundo filho de Dona Maria, que morreu aos 21 anos. Quem assumiu foi Dom João VI, terceiro filho de Dona Maria. Aquele que menos tinha, ó, quando ele fala aquele, ele retoma de novo o rei Dom João VI que ele está falando. Aquele que menos tinha possibilidade de ser rei por ser o terceiro na linha de sucessão. Tudo isso é para retomar o texto. Então, a coesão por repetição, ou por remissão, ou por retomada, ela retoma termos que já foram falados, não é isso? Evitando que haja excessos de repetição. Pode ser feita por pronomes, pode ser feita por elipse, por sinônimos, por hiperônimos, tá bom? E ainda tem a antecipação, quando você joga lá na frente o que ainda vai acontecer. Por exemplo, quando ele diz que o Dom José irá morrer aos 21 anos de idade, ele já trouxe uma informação que vai estar lá na linha do tempo mais adiante. Então, por antecipação, é quando você traz palavras ou ideias que ainda não foram apresentadas no texto, certo? Mas, de certa forma, elas também não dão encaminhamento, porque elas vão parar por ali mesmo. Aí você chama isso de antecipação ou catáfora, certo? A remissão é remissão ou anáfora, e a antecipação é antecipação ou catáfora. A gente faz uma breve pausa e já a gente volta com mais coesão lexical, o uso de todas as palavras na referenciação, na coesão textual. Já a gente volta.